Fala galera, fala nação rubro-negra. Hoje é dia de decisão e nós vamos trazer todos os preparativos para o grande jogo da semifinal entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Vamos trazer notícias do Flamengo, escalações e também notícias do Corinthians. Vamos falar um pouco também sobre o Atlético Mineiro que eliminou o Vasco. Isso e muito mais agora aqui no canal Opina Rubro-Negros. Vem comigo, se inscreve no canal e concorra a uma camisa do seu time do coração. Você que escolhe, chegando na meta de 1.000 inscritos, vamos fazer um sorteio e quem ganhar o sorteio vai escolher a camisa do seu time do coração, seja lá Flamengo, Palmeiras, Corinthians e etc. Então vamos para o vídeo. Bem, já vamos começar a partida falando nos bastidores de Flamengo e Corinthians aqui. Como todos sabem, a última partida na Neoquímica Arena foi protagonizada por uma grande pancadaria ali envolvendo jogadores do Corinthians e do Flamengo. E entre esse meio tempo houve aí uma denúncia, né? Foi para o STJD e o STJD acarretou as punições. Vamos lá. Alcaraz, jogador do Flamengo, pegou 4 jogos de gancho. 4 jogos de gancho o Alcaraz pegou. O único flamenguista que foi julgado. Já Yuri Alberto e Kaká foram punidos com 2 partidas, ambos jogadores do Corinthians. Então, o Alcaraz pegou aí uma punição mais severa, pegou 4 jogos de gancho, enquanto o Yuri Alberto e o Kaká só pegaram 2 jogos. Eu acho injusto isso porque o Yuri Alberto agrediu tanto o jogador do Flamengo como o Wesley, que estava caído no chão. Vamos partir para o próximo assunto. O Corinthians encerrou neste sábado aí, a preparação para a semifinal da Copa do Brasil, neste domingo, contra o Flamengo. A bola rola a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Em campo, Ramon Dias comandou o seu exercício tático de enfrentamento, além de jogadas de bola parada, ofensivas e defensivas também. A equipe também treinou cobranças de pênaltis. Só lembrando, ressaltando que para a partida de hoje, o Corinthians não vai ter o Memphis Depay, o holandês que anotou o primeiro gol pelo clube na partida contra o Atlético Paranaense. Somente após o fim das inscrições ele não conseguiu ser regularizado. Ele chegou depois daí que a CBF fechou todas as inscrições. Então Memphis Depay é aí um desfalque no jogo de hoje contra o Flamengo. O Memphis Depay não pode jogar, mas o André Carrillo pode. E sem Memphis, o possível time do Corinthians para o jogo de hoje foi formado assim. A escalação do Corinthians, a provável escalação do Corinthians vai ser essa: Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, Matheus Bidu, José Martins, Breno Bidon, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Então esse aí é o provável time do Corinthians para a partida de hoje. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo, mas só lembrando que 1-0 é um placar mínimo. Então aí o Corinthians treinou cobranças de pênalti porque eles acreditam que possam reverter até o placar. Mas vamos com tudo, vamos para cima do Corinthians. O retrospecto do Flamengo na Neoquímica Arena é muito bom. Perdeu um jogo recentemente, mas vem de várias vitórias e empates lá, inclusive eliminando o Corinthians na Libertadores e sendo campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Corinthians. Só ressaltando aqui que o Corinthians voltou ontem para a zona de rebaixamento. O Vitória ganhou do Red Bull Bragantino por 1-0 e empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento e saiu. Então, a zona de rebaixamento tem Corinthians em 17º, Atlético Paranaense em 18º, Cuiabá 19º
e Atlético Goianiense, os dois morreram abraçados ontem, empataram em 0-0. Então, por isso, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. E, gente, o Corinthians tem que ficar bem esperto, hein? Tem que ficar bem esperto. Porque se o Corinthians, claro, ele conseguir passar pelo Flamengo hoje, ele vai com todas suas esperanças para ser campeão da Copa do Brasil. Financeiramente, vai ser magnífico para qualquer um dos dois que for campeão, o Flamengo ou o Corinthians, quem passar. Ao vice-campeão, para vocês terem uma ideia, vai ganhar em torno de 31,8 milhões de reais. O campeão vai levar aí uma bargada de 71 milhões de reais, é muita grana, por isso que eu falo. O Corinthians tem que ficar muito esperto, porque se acontecer do Corinthians classificar para a final e não focar no brasileiro, aí tchau, filho, esquece, é Série B. Vamos falar agora no próximo assunto do nosso Flamengo, né? Mudando de lado, vamos falar do nosso Flamengo, porque o Flamengo também encerrou os preparativos para a partida de hoje contra o Corinthians. E eu vou trazer tudo para vocês em primeira mão. O Flamengo treinou pênaltis, o Flamengo finalizou aí então os preparativos para o jogo de hoje. E uma ótima novidade é que o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, confirmou as presenças de Gerson, Arrascaeta e De La Cruz no time titular. Ou seja, é um Flamengo bem... O Flamengo vai para cima com força máxima, e se já poupou no jogo contra o Fluminense, não há por que poupar diante do Corinthians, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0, placar mínimo, mas que dessa vez vai tentar aí pelo menos o empate lá na Neoquímica Arena. A gente sabe que lá é difícil, vai ser difícil, que o Corinthians voltou a jogar bem, mas o Flamengo vai com força máxima. Em meio a isso, o técnico Felipe Luiz também trabalhou, além de Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, com o Eric Pulgar de volta ao time e o Alexandro trabalharam entre os titulares. E o Flamengo treinou pênaltis, né? O Flamengo treinou pênaltis, bolas paradas também. O Felipe Luiz está ensaiando muitas bolas paradas, né? O Corinthians tem uma zaga muito boa, né? Pra falar a verdade, o André Ramalho e o Félix Torres, eles são bons. Só que o Félix Torres não vai estar hoje. Quem vai jogar é o Kaká. Então aí o Flamengo tenta aí umas jogadas de bolas aéreas. Lembrando que o Corinthians tomou muito gol de bola parada no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai tentar aí então vencer nas bolas aéreas. E em meio a tudo isso, cobranças de pênaltis e preparativos que o time treinou, o técnico Felipe Luiz esboçou o time com a seguinte formação: Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, no meio de zaga, Alexandro, Eric Pulgar e De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então esse aí é o time do Flamengo que vai enfrentar o Corinthians, vai com tudo para cima do Corinthians. E vamos, se Deus quiser, vamos sair daí com essa classificação para enfrentar o Atlético Mineiro. Agora vamos, para encerrar o assunto do vídeo, vamos falar sobre o próprio Atlético Mineiro agora. O Atlético Mineiro é o primeiro finalista então da Copa do Brasil. E o jogo de ontem, gente, não foi fácil pro Galo não, hein? O jogo de ontem não foi fácil pro Atlético. As estatísticas aqui da partida revelam um jogo equilibrado. O Vasco teve mais finalizações, teve 13 finalizações contra 6 do Atlético Mineiro. Mas o time mineiro dominou a posse de bola, 61,7 contra 38,3. Ambas as equipes tiveram 3 finalizações no alvo, demonstrando eficiência defensiva de ambos os dois lados, com um gol para cada lado. O Verratti abriu o placar de pênalti e o Hulk, sempre decidido, foi lá e anotou o gol que classificou o Atlético. O Vasco cometeu mais faltas, né? Foram 15 contra 8 e teve mais escanteios, 7 contra 4. Aí os indicados aí, as análises táticas do jogo Vasco e Atlético Mineiro. Então, o Galo está na final da Copa do Brasil já esperando Flamengo
ou Corinthians? Lembrando que o Atlético Mineiro é bicampeão da Copa do Brasil, ganhou em 2014 do Cruzeiro na final e agora em 2021 ganhou aquela dobradinha, ganhou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Atlético foi campeão em cima do Atlético Paranaense. E agora, de qualquer um dos três que forem para a final, o Atlético buscando um tricampeonato, o Corinthians buscando um tetracampeonato e o Flamengo buscando um pentacampeonato. Tá aí as equipes que 8, 9 títulos envolvidos em jogo. É muito título, cara. Você vê como essas camisas pesam na hora da decisão. O Flamengo já chegou a 17 semifinais de Copa do Brasil. 17 semifinais. Foi campeão 4 vezes. O Corinthians chegou a 14, se eu não me engano, a 12 semifinais de Copa do Brasil com essa. Foi campeão 3 vezes. O Atlético Mineiro, um pouco menos, chegou a 8, se eu não me engano, 9 com essa. Foi campeão 2 vezes. Então, para vocês verem como a camisa pesa nessa hora. O Flamengo buscando um penta para igualar o Grêmio e o Corinthians buscando um tetra para igualar o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro buscando um tricampeonato para igualar o próprio Corinthians. Para você ver como esses 3 clubes aí estão equilibradíssimos, focados para ser campeão da Copa do Brasil. Ali um vai alcançar o outro, não vai ter jeito. Ou o Flamengo vai alcançar o Grêmio, ou o Corinthians vai alcançar o Flamengo, ou o Atlético vai alcançar o Flamengo. Vamos ver aí o desfecho aí desse, espero, um jogo de hoje que seja um jogaço, e espero também que a final seja 2 jogos equilibrados e muito bom de assistir, né, gente? Árbitro da partida do jogo de hoje, muita polêmica, o árbitro muito polêmico, muito mesmo. O trio de arbitragem será composto por Anderson Daronco e pelos assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira e Rafael da Silva Alves. Então tá aí o trio escalado e mais uma vez o Anderson Daronco vai apitar um jogo de Flamengo e Corinthians, mais uma vez um jogo do Flamengo na Copa do Brasil sendo visitante. Para todos que não sabem, o Flamengo perdeu aquele jogo para o Palmeiras por 1-0. O Anderson Daronco apitou muito mal aquele jogo, muito mal mesmo. Então vamos aí rezar para que o Daronco faça uma excelente partida e não atrapalhe em nada nenhuma das 2 equipes, não beneficiando nem o Flamengo nem o Corinthians. Vamos apitar certinho, vamos deixar o jogo correr e quem for melhor que vença. Valeu, nação! Só lembrando, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e não pule sequer uma parte do vídeo. Valeu? Saudações rubro-negras.